Sejam todos bem-vindos para mais um encontro de aprendizado, de superação, de fortalecimento espiritual, emocional, na nossa casa espírita. Hoje, nós teremos aqui a companhia sempre muito agradável do nosso amigo Jorge Hessen, que terá como tema a mente como manancial de energias criadoras e destrutivas. Um assunto muito palpitante e certamente vai nos auxiliar a domar esse poder que todos nós possuímos e está na nossa mente espiritual. Faremos uma prece e, de imediato, passaremos a palavra ao nosso palestrante, historiador, articulista, uma pessoa muito presente no movimento espírita e que certamente tem muito a nos orientar, a nos ensinar na noite de hoje. Senhor, que a tua luz se faça presente neste ambiente, envolvendo-nos a todos para mais uma noite em que receberemos de mais alto os eflúvios divinos para o nosso equilíbrio físico e espiritual, como também, Senhor, aprofundando no conhecimento redentor e libertador que nos aponta a doutrina dos Espíritos, para que saibamos como conduzir os nossos passos na seara terrena. E desta maneira, confiantes de que aqui receberemos um alimento para o nosso ser espiritual na noite de hoje, para o nosso fortalecimento nas lutas de cada dia, damos graças a Deus e passamos a partir de agora a palavra ao nosso amigo e irmão Jorge Hessen. Seja bem-vindo. Gratidão, meu irmão Arnaldo Rocha, muita paz, boa noite a todos presentes, tanto aqui na sala do Google Meet, tanto quanto aí na sala da Casa Fonte Esperança. Muita paz, que nós possamos chegar ao coração e à consciência de cada um através das reflexões aqui propostas com o tema, a fim de que nós possamos nos fortalecer a partir das informações que possam também, da mesma forma, ao nos potencializar a capacidade de discernimento diante dos desafios do dia a dia, qual a melhor resolução, qual a melhor escolha, a benefício nosso, a benefício do próximo, a benefício da vida de uma forma geral. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6 do capítulo 5, há uma frase, e a partir dela eu faço uma reflexão, em que os Espíritos nos recomendam para que nós possamos aprender a elevar o nosso pensamento, a fim de nós alcançarmos a capacidade de uma compreensão das nossas existências, tanto do passado como do presente, fazendo esse exercício sabendo que nós não estamos aqui pela primeira vez. O capítulo 5 fala de causas atuais e causas anteriores das aflições. E ainda neste item 6 do 5º capítulo, a espiritualidade nos orienta no sentido de que nós possamos observar a parte que nos cabe em nossa existência, aquilo que cabe em nosso currículo, em nossa experiência, nas lições da própria vida, em um processo de educação espiritual, qual é a parte que nos compete, sem prejuízo no que diz respeito de nossa jornada eterna em outras dimensões, ou seja,
o que me cabe dentro de uma perspectiva de uma existência física. E, sob todos os pontos de vista, nós observaremos que a justiça de Deus, ela é absolutamente contínua, ela não se interrompe em quaisquer situações de vida e de existência. Nós somos convidados, a palavra convite, nós usamos muito dentro da doutrina, dentro do que eu escrevo, daquilo que eu falo, daquilo que, de alguma forma, eu me comunico. Por que a palavra convite é importante? Porque a vida, ou as leis de Deus, elas não funcionam com imposições. Não existe a obrigatoriedade de fazermos o bem. Como tanto não existe a obrigatoriedade de fazermos o mal, obviamente, mas não existe lei de obrigação. Nos estatutos de Deus não há espaço para... A vida não me obriga a nada. A vida me convida o tempo todo, de forma generosa. E nesse convite, Jesus muitas vezes nos fez convites para que nós pudéssemos entender a sua mensagem, sempre nos convidando, nunca nos impondo nada. Até porque ele disse que o jugo, que são as regras que ele trouxe no Evangelho, são suaves. E o fardo de quem acompanha e pratica o Evangelho é um fardo leve. Então não adianta nós pensarmos de que a vida ou o viver ou a própria vida é madrasta de nossa existência. Não é. A vida é generosa. A vida é maravilhosa. A vida é amor. Viver é amar. Viver é ser amado. E, como eu disse, do verbo convidar, exatamente essa vida que nos convida a compreendermos gradualmente a razão da nossa existência. Por que que Deus nos criou? De alguma forma tem um objetivo, tem um plano, tem um propósito. Então, eu fui tratado de uma forma muito especial pelo Criador, porque ele me criou, tanto quanto todos nós que fomos criados. Então, nós somos seres especiais. Afinal de contas, nós fomos criados. E dentro dessa perspectiva, considerando a compreensão da própria existência, nós podemos aprender a refletir os parâmetros da felicidade, a fim de nós podermos aprender o caminho do crescimento moral e espiritual. Por que felicidade? Porque os bons espíritos nos dizem que nós fomos criados para a pura e eterna felicidade na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então nós já temos o direito à felicidade, já fomos criados para a felicidade. A felicidade, evidentemente, quando ele fala pura e eterna felicidade, na angelitude que nós vamos alcançar daqui a bons bilhões de anos, mas nós vamos chegar lá. Mas já podemos desfrutar uma felicidade relativa a partir de escolhas corretas. E para isso precisamos ter esses parâmetros, refletirmos os parâmetros de felicidade, de infelicidade. Porque sem a compreensão da nossa existência, nada nos fará sentido, tornando a nossa própria encarnação um momento de desafio cheio, repleto, completamente abarrotado de desencantos e de aflições, o que é um paradoxo, porque a atual encarnação é a nossa mais importante encarnação. Nenhuma outra anterior é tão importante como essa que nós estamos vivendo hoje. Claro que se no futuro eu reencarnar novamente, aquela será a mais importante, porque a reencarnação mais importante da nossa vida é aquela que nós estamos vivendo naquele momento. É a reencarnação presente. Essa é onde eu tenho capacidade de decidir, onde eu tenho a capacidade de fazer as minhas escolhas, ou seja, fazer exatamente essa capacidade do discernimento para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, até porque eu já achei subconscientemente que eu vou chegar à pura e eterna felicidade em algum momento. Esse direito nós já temos. Agora existe a lei do dever, porque se eu tenho direito à felicidade, eu tenho o dever de conquistar a felicidade agora pelos caminhos, pelas regras ou pelo jugo que Jesus nos ensinou. Jugo são regras, são diretrizes. Então, sem a compreensão da existência, nós ignoraremos de uma forma natural as amarguras, muitas dores,
oriundas das estratificações do chamado subconsciente, que estão repletos de conflitos que nós construímos e amontoamos também do passado, conflitos como subprodutos dos episódios de dor, de amargura, de sombra que nós semeamos em vidas anteriores e algumas até nessa atual encarnação. Então, começar a compreender o que é que nós estamos fazendo na Terra. Qual o objetivo da minha existência? E nessa ignorância, quase sempre, nós nos entregamos aos fenômenos bastante patológicos de depressões, de vazio existencial, de muita tristeza, de ansiedades, de insegurança. São pessoas que não têm perspectiva, não se analisam para um processo de autopercepção, de autoconhecimento. Mas, repito, a alegria de viver deve ser uma norma de conduta natural, normal de todos os seres pensantes, todos os seres humanos. Ainda mesmo quando as próprias circunstâncias da vida sejam desafiadoras. Aliás, todas elas são. É impossível nós vivermos num mundo de provas e de expiação sem os desafios, sem os grandes obstáculos. Até porque as ocorrências diárias do dia a dia, elas são bastante dinâmicas. De alguma forma, essas ocorrências, as circunstâncias, elas se alternam nessa dinâmica, muitas vezes uma transformação de uma tristeza para alegria, da alegria para a tristeza e vice-versa, da felicidade para a infelicidade, nesse fluxo e refluxo de saúde, de doença, a dinâmica natural da vida. E o fato de nós estarmos usufruindo a bênção de um corpo físico pela reencarnação, mesmo com as limitações, significa uma dádiva, significa um prêmio para a nossa autossuperação, para a nossa autorrealização. E a nossa mente, ela desempenha um papel relevante em relação ao nosso comportamento, às nossas escolhas comportamentais. Pois o nosso mundo mental, e é de lá que deriva, ou que derivam, todas as forças, todas as energias, todas as ondas energéticas ao que o corpo se submete. Então, nosso corpo, ele se submete aos impactos das ondas mentais que nós fabricamos, que nós criamos, e através do pensamento nós emitimos como força circulante, força em movimento, que tem um poder muito grande. Porque o nosso pensamento gera a nossa ação. Então, cada pensamento gera uma ação. Se não for ação palpável, é uma ação, pelo menos, no ideal, na idealização. Porque quando eu penso qualquer coisa em bilionésimo de segundo, em cada pensamento vão surgir naturalmente, nas frequências do pensamento, imagens com vidas. Cada pensamento se cria uma imagem do pensamento. Então, esse pensamento ele tem vida, ele circula. Quando a mente ela é sadia, quando nós estamos em estado de oração, não é aquela prece egóica que a gente faz de vez em quando, não. A prece, na realidade, é um estado de oração. É você estar permanentemente em estado de autopercepção, em conexão com as coisas boas da vida, com o belo, com o bom. E isso é possível vendo esses aspectos de viver com alegria. Mas, como eu disse, a mente, quando ela é saudável, ela produz substâncias neuroquímicas que vão se espalhando pelo nosso sistema fisiológico, seja pelo sistema nervoso central, seja por todo o sistema imunológico, seja por toda a tarefa, toda a dinâmica, todo o sistema endocrínico. E isso vai fazendo com que, nesses movimentos, nessa dinâmica, conexões com todas as células do nosso corpo. Isso equivale a dizer que eu vou trazer saúde em pensamentos bons. Porque quando eu trago, e eu disse anteriormente, nódoas, manchas energéticas do passado, pelos nossos comportamentos equivocados, nós ficamos atrelados, escravos mesmo das consequências emocionais advindas dessas manchas que eu provoquei em meu mundo mental pela prática do desamor ou pela prática do pseudo-amor. Porque nós vivemos nesse pêndulo entre desamor e pseudo-amor.
Quando eu quero reprimir o desamor, eu coloco em seu lugar um falso amor. E são dois extremos. Então, a vida me convida a exercer o amor, o verdadeiro amor a partir do alto amor. E a manutenção das emoções tóxicas que nós já trazemos, resultantes, né, das dores que vão nos remetendo a vivermos, muitas vezes, de forma estranha, até masoquista. Tem pessoas que capricham o sofrimento para dizer, vou caprichar a minha dor, o meu sofrimento, para eu purificar os meus pecados. Não se purifica erros do passado com o sofrimento. A purificação ou a diluição das manchas energéticas que trazemos de vidas passadas ou dessa encarnação, somente pelo movimento na dinâmica do amor. Não tem outro caminho. Não é pelo sofrimento. Sim, a dor pode me convidar ao amor, mas como a dor é um elemento, digamos assim, ela é uma alavanca importante para a minha transformação, mas eu só consigo a transformação pela dor se eu me encontrar com o amor, porque a dor me convida para o amor. Dentro dessa perspectiva, quando nós conseguimos vislumbrar o lado bom, o lado belo da vida, o lado da paz, com certeza nós conseguimos, quando conseguimos vislumbrar tudo isso, a alegria, né, de viver, um processo de despertamento maior. Quando você vê as coisas melhor, tem as coisas ruins, é questão de perspectiva. Se você tem um ideal superior e manter a não toxicidades mentais por aquilo que você vê, escuta e daquilo que você fala, evidentemente é uma questão de escolha. Você está despertando a sua consciência para voos muito mais altos, para voos muito mais elevados em nossa jornada. Então, o cristão, ele não é pessimista em sua origem. O verdadeiro cristão, ele é otimista pé no chão. Paulo sofreu muito, mas nunca perdeu o foco de perceber, ao servir ao Evangelho e ao Cristo, na sua visão, uma absoluta concepção de que valia a pena enfrentar todos aqueles obstáculos, as perseguições, as traições, as prisões. Valia a pena fazer isso. Então, uma perspectiva diferente de ter uma alegria de viver, enfrentando, nesse enfrentamento, em todos os obstáculos necessários ao nosso crescimento. Então, o nosso cérebro, sob o comando dessa nossa mente, o cérebro físico, eu estou falando, ela vai funcionar com essas ordens que vão recebendo, todos os nossos cérebros vão recebendo e vão produzindo. Como eu falei, dessa transformação neuroquímica e a produção das próprias enzimas estimuladoras da nossa saúde, ou pensamentos negativos, vendo sempre as coisas negras, as coisas ruins da vida, eu vou produzir toxinas que vão destruir a estrutura orgânica. Essas toxinas vão destruir a estrutura da harmonização do meu mundo emocional. E lá no ponto da linha, o mais grave, até mesmo as questões de destrambelhamento mental, por causa da alimentação e da realimentação das energias tóxicas, em que a pessoa só vê o lado ruim das pessoas e das circunstâncias. Porque quanto mais você valoriza as coisas ruins, você potencializa e você se identifica muito mais com as coisas ruins. Quanto mais você se identifica com as coisas boas, você potencializa da mesma forma as coisas melhores da vida. E você vai ter uma vida, com certeza, com mais suavidade, com mais leveza, com mais contentamento, porque você tem uma conexão, você tem um endereço certo de poder estar vivendo isso, tendo como mira o Evangelho, sabendo que Jesus é a nossa referência máxima, é o nosso modelo, é o nosso guia, e fazer isso é possível porque ele mostrou para nós que era possível, embora ele seja, como diz Jung, o arquétipo da perfeição, ele chegou no grau máximo das virtudes. Mas na relatividade nós podemos fazer a nossa parte para poder sentir a leveza, a suavidade, o contentamento da vida. É sempre uma questão de escolha, porque a nossa mente, ela pode emitir essas ondas e vai emitindo essas ondas tóxicas, doentias, que vão causando essas degenerações, inclusive e infelizmente para o próprio pensamento que já vem do mundo mental. Onde é que nós construímos nosso pensamento? Nosso pensamento não cai de paraquedas em nossa vida, o pensamento é uma construção. E o pensamento tem como matriz esse mundo mental. O mundo mental são todos os esquemas cognitivos dos nossos aprendizados, ora positivo, ora negativo, que vão formando
nessas informações, no acúmulo desses esquemas cognitivos que vão trazer para nós as nossas chamadas crenças. Crenças naquilo que nós aprendemos, ou de bom ou de ruim. São crenças que me escravizam, são crenças que me libertam. Crença que me escraviza é quando eu tenho um mundo cognitivo em que me coloca numa condição de achar que eu não tenho poder de realizar a minha transformação, de que eu não consigo realizar a minha transformação, de que eu sou um lixo na vida, que eu não valho nada, que eu sou um zero à esquerda, que eu não dou conta de fazer nada. Quando a pessoa pensa, ela acredita nisso. Então, é uma crença que vem do mundo cognitivo, daquilo que ela aprendeu de forma equivocada. Quando a pessoa, ao contrário disso, tem um mundo cognitivo, ou seja, boas informações, que é o mundo mental dela, para poder formar o pensamento, evidentemente essa pessoa tem uma história interessante. Ela certamente lê bons livros, não só dessas, de outras encarnações, boas conversas, assiste bons programas, sempre está na roda de conversas sadias, e na conversa com o outro, articulada, verbalizada, e a conversa com ela mesma. Porque essa questão da ruminação, esse diálogo interno, também é terrível. As pessoas ficam na falação mental se xingando, se rejeitando, rejeitando os outros. Isso aí é tóxico também. E de onde vem esses pensamentos, essa falação? A fala já é a luva do pensamento. A fala interna e a fala externa já é a expressão do pensamento. Porque todo pensamento se transforma em sentimento. E todo sentimento se transforma em emoção ou sensações fisiológicas. É onde nós vamos agir, através das sensações. Mas veio lá do mundo mental. A formação do pensamento transformado em sentimento e em emoções. Por isso, é imprescindível que nós possamos aprender um processo de renovação das nossas ideias, buscando ideias elevadas, para que nós possamos gerar, como base, o bem-estar emocional. Bem-estar com você. O bem-estar com você. Você, quando está bem com você, independentemente do que está ocorrendo fora de você, você permanece bem com você. Mesmo os incômodos que vêm de fora, às vezes querendo nos acicatar ou nos estimular para o exercício de alguma virtude, evidentemente, quando eu consigo me equilibrar, gerando, através dessa renovação de ideias elevadas, com certeza eu estou me protegendo. Eu estou protegendo a minha vida física, eu estou protegendo a minha vida emocional, eu estou protegendo a minha vida como um todo. E um dos sentimentos que mais geram doenças para o ser humano é o movimento inútil chamado culpa. Eu já falei muito com vocês aqui sobre culpa. E porque a culpa, o movimento de culpa, eu não podia ter feito, eu não deveria ter feito, por que eu não fiz assim, etc. Fica nessa ruminação, vai gerando doenças, enfermidades de ordem física, enfermidades de ordem emocional, enfermidade de ordem mental, que é mais grave ainda, por causa da culpa. E, evidentemente, fazer uma reflexão sobre a culpa é importante, porque não estamos falando de energias mentais que nos levam à saúde ou nos levam à doença. A culpa é um sentimento composto de 3 movimentos psicológicos. O que é a culpa? A culpa é todo um processo desse movimento mental em que eu me julgo, em que eu me condeno, em que eu me puno ao mesmo tempo. Porque quando eu falo julgamento, condenação e punição, não há espaço na culpa para absolvição. Porque há um movimento de perfeccionismo. O perfeccionista é aquela pessoa que não admite se errar, não se admite errar de forma nenhuma, e evidentemente exige dos outros também não errarem. Quando os outros erram, ele critica, porque ele sabe que é o erro dele também. Quando eu critico o erro nos outros, no fundo, eu estou projetando no outro aquilo que eu sou. Sempre quando eu vejo defeito nos outros, no fundo, eu estou projetando nos outros o defeito que eu tenho. Por isso que não é bom estar vendo o lado também mal das pessoas. Se tem o lado mal das pessoas, tem o nosso lado mal também. O lado que é tóxico, que é negro, que é denso ainda, que nós precisamos ressignificar. Então, como é um sentimento que já nos leva a um processo de autopunição, toda a culpa nos leva a um processo autopunitivo, e a pessoa acaba se distanciando de uma lei maravilhosa, que é a maior lei do universo. Quando ela entra em processo de autopunição, ela se afasta da lei de amor. Ela age de uma forma desamorosa com ela. Ela é bastante desamorosa com ela. Aí, como ela capricha o sofrimento para tentar sair da culpa, e não vai sair da culpa com sofrimento. Só se sai da culpa perante a lei do amor, porque ela exige de si uma perfeição. Ela não admite errar. Eu sou cristã,
eu sou evangélica, eu sou católica, eu sou espírita, eu sou um exemplo para o mundo, e eu não posso errar, e os outros também não podem. Não dá certo isso. Isso aí é fantasia, é criancice, é um primarismo de visão de vida. Não se vê, os espíritos não ensinam isso para nós. Os espíritos nos ensinam a prática da misericórdia, da compaixão, nos colocar no lugar do outro, as dificuldades do outro, que são as nossas dificuldades. Renunciar à pessoa que eu idealizo para aceitar a pessoa como ela é. Então, quando a pessoa busca esse perfeccionismo, ela exige de si essa perfeição e ela não tem a coragem de se permitir o próprio aperfeiçoamento gradativo, porque nós estamos em aperfeiçoamento, mas ela não admite isso. Ela quer dar um salto já para a angelitude, já quer na próxima encarnação ser mentor de centro espírita, ser mentor de país, ser mentor da Terra. Isso não vai acontecer, mesmo que ela queira, isso não vai acontecer. Nós temos os bons bilhões de anos aí para chegar à angelitude, vamos devagar. Vamos devagar, com o nosso tempo, cada um com o seu tempo. Então, como se trata de um processo psicológico que eu chamaria de muita responsabilidade perante a vida, porque você exigir não errar e exigir dos outros não errar, isso é uma irresponsabilidade, pois o indivíduo, em vez de buscar aprender e reparar os erros que ele está cometendo, ele vai produzindo esse estado de lamentações, esse estado de estagnação, quando ele erra, e, evidentemente, quem vai se culpando é como essa pessoa que exige muito de si mesmo, não se permitindo o erro devido a esse perfeccionismo, que vai literalmente significar culto à perfeição. Tudo tem que ser belo, maravilhoso, lindo, perfeito. A vida não é assim. Embora nós somos convidados a ver o lado melhor da vida. Mas nós sabemos que existem lados também que são desafiadores, quantas dores, quantas lágrimas nos vales de tanto sofrimento, quantas mães nesse momento derramam lágrimas de seus filhos que estão ou na droga ou aprisionados nas penitenciárias, ou que cometeram delitos muito graves, ou que atentaram contra a própria vida. Então, a pessoa perfeccionista é aquela que tem muito medo de errar. E, por essa procura de fazer tudo perfeito, tudo certinho, nos seus mínimos detalhes, sem um mínimo erro, vai exigir a perfeição de si, claro, e das outras pessoas também. Não vai ter uma vida boa. São aquelas pessoas que ficam o tempo todo criticando os outros. Né? Eu não estou aqui querendo criticar também quem está criticando os outros, eu estou apenas fazendo uma análise. Uma análise diante de todos os dados. Como terapeuta que eu sou, a gente lidar com muitos conflitos de muitos irmãos. Então, a gente, claro, nós acabamos adquirindo tarimbas em saber lidar com o movimento psicológico das pessoas. Quando algo sai errado no perfeccionista, o que acontece? Porque nós estamos distantes da perfeição, muito distante da perfeição, falei de bilhões de anos, né? Então, o perfeccionista não aceita o erro, ele cria um autodecreto, e por autodecreto, assim, eu não admito errar e nem os outros errarem. Então, ele vai se culpando, vai se punindo e, evidentemente, quando ele erra, está o tempo todo em processo de culpa, né? Então, quando ele entra nesse processo, ele vai tentar punir os outros, mental ou verbalmente, né? E, enfim, ele não vai ter uma vida sadia com ela. Ela está alimentando elementos tóxicos. O perfeccionismo é profundamente tóxico em nós. Nós somos seres em aperfeiçoamento, nós não somos perfeitos. Nós fomos criados para a perfeição, sim, mas cada um no seu tempo. Estamos em aperfeiçoamento. Ainda somos simples, ou melhor, ainda somos muito ignorantes em aperfeiçoamento. Temos direito de errar também. Então, quando nós observamos as aparências, nós poderemos achar que a pessoa perfeccionista é maravilhosa, é um modelo, né? É uma visão errada, né? Poxa, como é que ele é durão, ele é um modelão para nós. Equívoco, não é verdade. Quando a pessoa ela está sempre procurando fazer as coisas perfeitas, porque ela tem medo, e é um medo terrível que ela tem de errar. Mas ela só é uma tentativa, uma ilusão de controle de acertar sempre. É só uma ilusão. Porque é muito diferente da virtude quando você se esforça para se aperfeiçoar. Uma coisa é você se esforçar para se aperfeiçoar. Quando você se esforça para se aperfeiçoar, você não vai exigir esforço de ninguém, porque só cabe a você o seu esforço. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu time, cada um tem o seu momento. Eu não tenho que estar exigindo esforço de ninguém. Por isso que eu digo e repito, a vida vai convidá-lo a fazer isso. Quando ela não fizer,
quando eu sou generoso com a vida é generosa comigo. Eu disse que a vida é amor. Quando eu não sou generoso com a vida vai me dar aquilo que a ela eu dou. É natural, é uma lei de causa e efeito. Mas não é uma lei de punição. Até porque a lei de causa e efeito, ela não é uma lei punitiva. Não existe punições em lei de causa e efeito. Erradamente chamada de a lei de ação e reação. Não. Lei de ação e reação é uma lei da matemática, da física, é uma lei, terceira lei de Newton e tal. Não tem nada a ver com a lei de causa e efeito. Essa lei mecânica de ação e reação, na realidade, a lei de causa e efeito é uma lei moral, não é uma lei mecânica. Ela funciona completamente diferente da lei de ação e reação. Por quê? Porque ela é generosa. Como Jesus mostrou a generosidade dessa lei, que é a misericórdia de Deus, até dentro da lei do esquecimento, o Deus nem permite que nós lembremos de nossos erros, é a generosidade de Deus. A lei de causa e efeito é uma lei que ela existe para que eu me proteja de mim e não dos outros. É uma lei para que eu possa aprender a me proteger de mim mesmo. Então, uma lei generosa, é uma lei maravilhosa. E quem se esforça para se aperfeiçoar, evidentemente, aceita, ainda que reconheça que não tem, está longe da perfeição. Portanto, admite o erro, analisa o erro como um processo de aprendizado e de crescimento e procura fazer de forma diferente, se errar de novo quantas vezes for necessário, até aprender. Porque vai da intenção, mas de boa intenção, o umbral está cheio, sim. Todos nós temos as chamadas intenções positivas, todo ser humano. Só que nós damos direção inadequada às intenções positivas nas nossas ações, mas podemos corrigir com o tempo. Por isso que nós temos as reencarnações. Deus não determinou que eu reencarne 10 vezes, depois disso eu vou ficar no umbral para a eternidade, não. Eu vou ter quantas encarnações eu tiver necessidades, nem que seja 1 milhão delas, eu vou ter. Deus me oferece isso. Porque não há lei de exigência. A exigência traz culpa. Claro que a negligência traz desculpa também. São dois extremos. Nós temos que trabalhar com responsabilidade, com consciência, com inteligência, com bom senso. Somente é possível a nossa libertação de culpa cultivando uma outra virtude maravilhosa, que não é o desculpismo, não, é o auto-perdão. É muito diferente. Você se auto-perdoar não é se auto-desculpar. O auto-perdão não apaga o equívoco que eu cometi. Porque todo equívoco que eu cometo, eu preciso entrar no movimento complexo do arrependimento, não é um movimento simples, porque eu preciso ter coragem de assumir o erro, e ao assumir o erro, eu tenho noção da extensão das consequências desse erro, e a partir desse movimento eu me comprometo comigo, não com os outros, comigo, para consertar esse erro. Isso chama-se arrependimento. Então vejam que é complexo. Arrependimento é um movimento complexo. A partir daí, a expiação me preparando para a reparação. E a reparação não por obrigação. Não existe reparações de erros que eu cometi em que eu vou reparar de forma obrigatória. Não vai trazer resultado. Eu tenho que reparar. É um padrão equivocado. Não. Eu sou convidado pela vida a reparar amorosamente todos os erros que eu cometo. É a única forma de se reparar erro. É de forma amorosa. Por isso que expiar é extrair a pureza que você já é em essência, que é o amor. Aí você repara amorosamente o erro que você cometeu. É assim que funciona. Não se repara erro por obrigação. Então, dentro dessa análise que nós estamos fazendo sobre pensamentos tóxicos, pensamentos sadios, esse sentimento do auto-perdão é filho dileto do amor. Auto-perdão está ligado ao auto-amor, está ligado à autocompaixão. É muito fácil dizer que eu tenho compaixão, que eu tenho misericórdia dos outros, e esqueço de mim. Eu tenho que ter misericórdia de mim, eu tenho que ter compaixão de mim, eu tenho que aprender a ter amor a mim que eu digo em essência, não é o alforje. O Jorge é uma sombra transitória de um ego, de um personagem que está vivendo das tantas outras que já viveu e muitas outras que viverá. Mas eu não sou o Jorge, eu sou muito mais do que isso. Eu não sou esse corpo, infinitamente muito mais do que isso. Eu sou um viajor da eternidade, criado para a pura e eterna felicidade. Com essa destinação, já. Eu preciso aprender a me identificar exatamente com esse que hoje se chama Jorge, mas que não é Jorge, que na realidade é uma chama divina. Os espíritos disseram que nós somos espírito, e espírito é nada mais do que uma chama divina, do que uma centelha. É o que nós somos. Então, termos compaixão, nos identificar com o amor que somos, com a compaixão que somos, até para exercitar isso ao outro. Ninguém dá o que não tem. Você não dá amor para o outro se você não se der amor.
Então, não significa nós acreditarmos que o erro é desculpável de uma forma simplista, não se faz isso. Erro não se desculpa, não se culpa, não se desculpa. Nós precisamos saber reparar o erro de forma amorosa. Perdoar-se é envolver-nos numa virtude de autoconsciência do que eu estou fazendo aqui na Terra. Eu falei lá no início. Por que eu existo? Aí começar, por que Deus me criou? Isso é importante. E uma coisa também que é importante, aí eu confio muito em Deus. Você confia em você? Não. Tem uma coisa errada aí. Como é que você vai confiar em Deus se você não confia em você? Não há confiança em Deus. Então você precisa primeiro confiar em você, depois confiar em Deus, para depois confiar na vida. É assim que funciona. Confie em você, confie em Deus e confie na vida. Porque se você disser que está confiando em Deus, é uma pseudo-confiança, porque você não está se confiando em você. Você não está confiando nessa própria confiança que você diz que confia. Então, confie em você, confie em Deus e confie na vida. É assim que funciona. E dentro desse processo de autoconfiança, de autoconsciência, de autopercepção, cada qual de nós vai saber ou que nós somos responsáveis pelas escolhas que nós realizamos. Todos nós somos responsáveis, não é meu vizinho, não meu filho, nem minha esposa. Eu sou o único responsável pelas minhas escolhas. Quando eu erro, pelo menos quando eu agi de uma forma impulsiva às vezes, eu vou e sou convidado pela vida a exercer a virtude da humildade, da mansidão, do sentimento de aprendiz da vida, porque eu sou aprendiz, aprendiz acerta e erra. Mestre é só Jesus Cristo. Nós somos aprendizes da vida. Por isso a mansidão, por isso a coragem, agir com coração, coragem, cor, latim, coração, agem, agir, agir com coração. Coragem para você se responsabilizar diante do seu erro, ter a humildade, a mansidão, sentimento de aprendiz, assumir o erro a partir do arrependimento, para você entrar no movimento de expiação, ou seja, tirar o melhor de você para reparar. Reparar com o que você tem de melhor, reparar amorosamente o seu erro. É assim que funciona. E não tem como não ser assim, porque Deus é amor. Deus não pune, Deus não castiga, Deus não censura, Deus não critica, porque Deus é fonte pura de amor. Deus é fonte pura de amor. Deus nos criou por amor, para o amor. A vida é amor. E aí, eu busco aprender o meu autoacolhimento, me acolher amorosamente, porque eu sou filho de Deus, como aprendiz da vida e imortal. Aprender-me a me acolher, assumir a verdade, saber que eu errei, qualquer que seja o erro, mas que eu possa aprender de forma conquistar um aprendizado com o meu erro, reparar o meu erro quantas vezes forem necessárias, nem uma, nem duas, nem 10, quantas vezes forem necessárias. Deus não coloca limite, ele apenas diz: cada escolha traz uma consequência. O erro traz uma consequência muito desagradável. Então, nós não queremos consequências desagradáveis, nós queremos aquilo que nos traz leveza, contentamento e uma certa alegria de viver. E só as coisas boas fazem isso. Então, é assim que funciona, sem punições, sem castigo, sem censuras, mas com a energia plena, pura de amor, que é a própria vida. Então, o auto-amor, ou a autocompaixão vão gerar essa oportunidade de aprendizado para a reparação. Por isso, nós devemos exercitar esse sentimento de humildes aprendizes da vida. Saber ou aprendermos a saber por que eu existo. Vendo-se como alguém digno de se arrepender, sim, arrependimento é um movimento complexo, mas é importante para a reparação. Aprender o tempo todo, reparar e propiciar a nossa autotransformação de forma responsável para a nossa autorrealização, que é a nossa espiritualização, que é ampliar a nossa capacidade de expandir a luz, do qual Jesus, há 2000 anos, disse que brilha a vossa luz, não é a luz do teu vizinho, que brilha a vossa luz. Então, Jesus nos convida a fazer com que eu me auto-ilumine. Já o Siddhartha Gautama nos ensinou caminhos, embora ele mostre o caminho do sofrimento, mas é muito interessante a visão filosófica de Siddhartha Gautama, como um precursor também do Evangelho, é a questão de autoiluminação. Como é que eu faço o processo de ampliar o amor que eu já sou, a luz que eu já sou, para diluir as sombras que eu estou? Porque tudo são camadas energéticas, né? Como eu sou uma centelha divina, sou espírito imortal, então, de alguma forma, eu sou um campo de energia amorosa. É o que eu sou
uma chama divina. Ok, sutil, divino, é o que nós somos. Mas nós temos uma camada, um campo de energia muito denso ainda na Terra, muito denso pela nossa ignorância, porque estamos em aperfeiçoamento, somos seres aprendizes da vida. E essa sombra, né, que é o nosso mundo egóico, que a psicologia chama de ego, esse ego realmente vai nos acompanhar também durante muitos milhares de anos, não se esmaga o ego, não se destrói o ego. O que se faz é uma conexão possível entre essa sombra e se aproximando da luz que somos para diluir a sombra gradualmente, brilhando a luz e a sombra ir se diluindo gradualmente com o tempo, com muitas encarnações. E aí nós vamos aprendendo realmente a viver uma vida mais sadia, nos aceitando como nós somos, como nós estamos, tendo autoconfiança, nos autovalorizando como chama divina que somos, nos autorrespeitando. Isso é o princípio da nossa verdadeira libertação. Nos libertar desse perfeccionismo absolutamente infantilizado de muitos irmãos que não conseguem compreender a vida. Não tem capacidade de compreender. E subconscientemente estão se rejeitando e rejeitam os outros. Isso não é bom. É preciso aprender a viver bem consigo. Quando a pessoa está bem consigo, ela nunca vai estar mal com as pessoas. Não há possibilidade, a possibilidade zero. Ela está bem com ela. Então ela não vai se incomodar com os outros, tentar incomodar, até porque ela não vai colocar causa nos outros, a causa está nela que ela se desequilibra. Então a causa dos nossos desequilíbrios não são os outros, as causas estão em mim, vai depender de eu permitir ou não que os outros me perturbem. Então não são os outros elementos causais. Eu trago para mim a responsabilidade, sempre para mim, na minha eternidade, sempre para mim. Então, libertar-nos desse perfeccionismo, porque o perfeccionismo é uma energia tóxica que nos leva à culpa, porque nos leva à exigência. E a exigência me traz culpa. Quando eu erro, trago culpa e jogo isso para os outros. Porque quando eu começo a criar culpa, eu começo a me rejeitar. Quando eu me rejeito, subconscientemente, eu rejeito os outros também. Porque eu projeto nos outros aquilo que eu trago em mim. É uma transferência natural. Isso estudado por várias escolas da psicologia. Então, é preciso nós aprendermos a nos libertar do medo, da insegurança, o medo de errar, para que nós possamos ter como foco a capacidade de aprender em todas as circunstâncias. Porque a pessoa, quando tem medo de errar, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo mesmo. A sociedade é um lixo, não é assim que funciona. Não adianta atacar os outros. Nós fomos criados, temos os poderes, Deus me deu o poder de realização para a minha transformação. Então, se ele me deu o poder, eu não posso entrar nessa. Quer dizer, posso, mas não devo entrar. O poder é a lei de liberdade. Eu posso fazer o que quiser da minha vida, mas eu devo buscar o melhor para mim. Então, eu começar a dizer, não, mas se Deus me criou para a pura e eterna felicidade, eu já tenho direito a essa felicidade, vou lutar por ela. E se eu posso lutar por ela, quando eu quero, eu vou usar o dínamo da minha vontade, a força da minha vontade. Eu quero ser feliz. Feliz na relatividade do bem-aventurado daqueles que estão com o Evangelho, com o Cristo, bem consigo. Então, quando eu quero, aí vai o detalhe. Eu tenho o poder de realizar aquilo que eu quero. Em vez de achar que eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu posso. Então, eu quero, eu tenho o poder de realizar a minha mudança, eu consigo mudar a minha mudança. Não, eu não consigo. Consigo mudar, sim. Deus me deu o poder para essa mudança. Eu mereço mudar também, além de merecer, eu tenho capacidade de fazê-lo. Deus me capacitou para mudar a minha vida para melhor. Então, quem se sente um aprendiz da vida, dá o melhor de si, mesmo para fazer escolhas conscienciais, sempre realizando esforços e não forçar nada. Porque tem pessoas que vão além do limite de suas forças e fica forçando um comportamento só para os outros aplaudirem. Isso é forçação de barra. Não adianta eu forçar aquilo que ainda eu não alcancei. A vida me convida a me esforçar. Está lá no Evangelho. Reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências. Então, duas leis, a lei do esforço e do autodomínio. Então, é o domínio, não é me esmagar, é me esforçar. E todo esforço dá trabalho. Quando eu me esforço para me melhorar, aí eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz de mudar a minha vida para melhor, eu preciso me esforçar. Sair da inércia, não vai cair realmente de paraquedas no meu colo a felicidade, a conquista da paz, da harmonia, da saúde física, emocional e mental. Não, é um esforço, eu vou atrás disso, eu confio nisso,
Eu não tenho medo, nem medo de errar. A minha intenção é acertar, e se errar, vou aprender com o erro e vou até acertar. Então, sem medo. Um cristão, ele precisa usar a coragem. A coragem para que ele possa agir amorosamente, porque coragem é agir com o coração. Coragem, repito. Então, dentro dessa realidade, transmutando nossas negligências com desculpas e com foco, né, aprender em todas as experiências, desafios, as experiências dolorosas da nossa vida, para que não venha realmente essa exigência descabida dizer que, por autodecreto, eu não posso errar. Não, eu posso errar e tenho por dever consertar esse erro de forma amorosa, mesmo dando o melhor em que eu possa fazer as coisas muito bem feitas, eu vou admitir que eu posso errar. Eu quero fazer bem feito, mas eu posso errar. E eu não vou criar culpa por causa disso. Eu vou aprender, não vou trazer doença para mim. O erro é uma oportunidade para que eu possa aprender, é uma conquista, aprendizado, para que eu possa superar esses meus medos de não fazer outra vez, porque senão eu vou errar de novo. Não, vou fazer até acertar. Agindo assim, a culpa vai sendo gradualmente liberada. A culpa vai sendo diluída por meio, aí volto à questão da virtude do auto-perdão, ligado à lei do auto-amor. É preciso você se amar para se auto-perdoar. E auto-perdoar não é se auto-desculpar. Auto-perdoar é você ter coragem para reparar seu erro. Isso é auto-perdão. Você está se perdoando, portanto, você está perdoando o erro que você cometeu, vamos reparar o erro. Isso é auto-perdão. O auto-perdão, não, vamos esquecer o erro, estou me perdoando, então faz de conta que aquele... Não, o auto-perdão é você ter a coragem de assumir que errou, a partir do arrependimento pelo auto-amor, filha do amor, pelo auto-perdão, filha do amor, você vai corrigir o erro. Você só corrige o erro a partir do auto-perdão. Você só repara o seu erro pelo auto-perdão. Então é compreensível que, periodicamente, o nosso corpo venha a se ressentir sob a agressão às vezes, contínua desses movimentos perfeccionistas, esses movimentos em que nós só vemos o erro nos outros, e a nossa preocupação sempre está fora de nós. É trazer para nós, não preocupações, mas ocupações úteis. Porque preocupação é você previamente ocupar a mente de coisas que você acha que vai acontecer. Chama-se pré-ocupação. É você ocupar a mente trazendo ansiedade, achando que o futuro vai ser horrível, porque no passado você errou muito. Aí fica nessa ansiedade, nessa preocupação, porque o seu futuro vai ser péssimo, porque você errou no passado. Mas só que tem na preocupação, na ansiedade, você já traz para o presente o que você acha que vai sofrer no futuro, já está apanhando agora. Parar com isso, vamos ser mais inteligentes, trabalhar com Jesus, como ele disse, vinde a mim, os que vos encontrais aflitos e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque leve o meu fardo, suave o meu jugo. E, evidentemente, quando ele fala repouso para nossas almas, é você ter leveza, suavidade, contentamento, isso é repouso. Você está bem com você. Tem problema, bem, às vezes, 1 segundo durante 24 horas, não importa, mas esse segundo vai se multiplicando, daqui a pouco você está 24 horas bem com você. Isso é repouso. Mas ir a esse convite de Jesus, que é um convite, mais uma convocação, um convite que nos convoca, ele nos alivia. O fardo dele não é pesado. O fardo do evangelho não é pesado. Ele disse isso. O jugo, a disciplina, as normas que ele trouxe é suave. Ele disse isso. Agora é preciso nós aprendermos com ele, que é mestre, e nós somos aprendizes, né, de que a humildade e a mansidão é o caminho desse descanso da alma. Ou seja, vamos aprender a humildar o nosso orgulho, amansar a nossa rebeldia para encontrar a leveza, a suavidade e esse descanso da alma. Eu fico por aqui, meu querido Arnaldo Rocha. Um grande abraço para todos vocês, muita paz e gratidão. Como sempre, nosso amigo Jorge Hessen nos traz orientações preciosas para a compreensão da vida e compreensão de nós mesmos. Eu peço gentilmente ao nosso amigo que também profira a prece de encerramento deste momento inesquecível. Em nossa oração, queremos apresentar a nossa gratidão pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, expressando pelas informações que nós aprendemos
com a doutrina espírita, para que possamos consolar corações, despertar consciências, a fim de encontrarmos força para uma vivência sadia, para a nossa prática no bem. Que Jesus abençoe abundantemente o trabalho, o projeto da Casa Fonte de Esperança, a todos os trabalhadores, médiuns, aqueles que colaboram, aqueles que frequentam, aqueles que apoiam esse projeto da Casa Fonte de Esperança, seus diretores, sintam-se abraçados, que Jesus nos abençoe abundantemente e, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão ao Jorge, a todos que nos acompanharam pela telinha e até um novo encontro, meu amigo. Tchau. Muita paz. Muita paz.